Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, mais um episódio para vocês. Hoje a gente vai falar de saúde, suplementação, qualidade de vida, hormônios, testosterona, treino. E eu trouxe aqui um convidado que é o Douglas, que é da Elite Suplementos, é super parceiro meu há muito tempo, né? E ele que ajuda a gente a orientar os pacientes, saber qual suplemento que a gente vai utilizar, porque muda muito. Às vezes nós, mesmo a gente estudando, recebendo visita de representantes, não estamos tão familiarizados, né, com as mudanças. Eu prescrevo um hipercalórico e eu já não sei se aquele hipercalórico ainda tem. Então, é ele que me ajuda aí em toda essa parte de suplementação. Então, seja bem-vindo aqui para a gente conversar um pouquinho. Doutora Bruna, é um prazer, né? Igual ela falou, é sempre uma parceria pra gente, é sempre um bate-papo mesmo. É uma conversa, assim, muito amigável, bem aberta, que a gente sempre faz. E cada paciente, cada pessoa que procura, tanto a gente quanto a doutora Bruna, é casos específicos e a gente trata com muito carinho todo mundo para levar o melhor, né? Quando a gente procura suplementar, quando eu procuro trazer essa realidade para minha vida aí de perder percentual de gordura, perder peso, aumentar a massa magra. Eu quero, sim, qualidade de vida, quero trabalhar minha estética, trabalhar o meu autoestima. E a doutora Bruna faz isso muito bem. E a gente está ali, né, por trás, ali, ajudando ela da melhor forma e tentando orientar da melhor maneira. É sempre o aprendizado, né? A gente aprende muito com os pacientes, com os nossos parceiros, então tem que ser sempre essa troca, né? Um ajudando o outro, e principalmente porque tem uma galera que pensa na suplementação só como estética. E não é isso, tá? O meu trabalho é exatamente trazer, desmistificar que hormônio faz mal, é tudo bomba. Não, gente, às vezes é suplementação, é uma coisa que está faltando para você que a gente precisa repor. E esse mundo da suplementação vem crescendo cada dia, mas o que me preocupa muito, né, e a gente sempre conversa sobre isso, é a falta de orientação, é o pessoal sair fazendo por aí, depois... É um profissional que realmente vai trazer ali uma orientação certa, né, como ganhar massa magra da forma certa, como ganhar ou perder peso da forma correta, o que eu faço, né? A grande reclamação eu vejo muitas vezes é que eu estou perdendo peso, mas estou ficando flácida ou flácido, né? E assim, como fazer isso da melhor maneira e mantendo o nível de massa magra, mantendo meus índices de maneira, né, alta, de forma que eu possa ali melhorar a percentual de gordura e manter minha rigidez muscular. Então assim, igual você falou, isso é importante, né? Buscar o profissional para isso, para esse resultado, e não só Dr. Google, ou não só o colega da academia falou, né? Então, assim, isso é importante. Fazer os exames, né? Igual a doutora tem essa especialidade, ela pode fazer isso, trazer ali, né, a melhor orientação para cada um. Então, isso é muito importante. É porque o povo escuta, o amigo fez, eu posso fazer também. E hormônio, gente, é uma coisa muito individual. Não é porque deu certo para um que vai dar certo para o outro. Então, por isso que o ideal é que tenha um profissional acompanhando, que peça os exames, que vá fazer o seu acompanhamento, porque por aí tem de tudo e a gente tem que entender o que é bom, o que não é, porque 90% vai chegar com o mesmo objetivo, que é diminuir gordura e ganhar massa magra. Só que isso são objetivos opostos, né? E cada um tem é específico para cada um, né? Cada um tem seu motivo, cada um tem sua particularidade. E assim, a gente entra também na questão de saúde, porque eu quero emagrecer, mas eu tenho um problema de tireoides. Isso vai dificultar, vai atrapalhar. Às vezes a pessoa está tentando ali com a suplementação, com um termogênico, e não consegue. O termogênico é ruim. O problema é falsificado. Isso não funciona. Mas às vezes ela está com algum problema hormonal e precisa de um profissional, precisa de um médico, alguém que vai realmente fazer esse trabalho antes, né, para poder conseguir
chegar no objetivo. Então não é só tomar suplemento, não é só, o termogênico X emagrece, é isso que eu vou tomar. Então não é só isso. Tem que saber se realmente sua parte de saúde específica, ela está pronta para receber essa suplementação. E mais do que isso, né? E depois, o que vai acontecer? Porque se eu não mudei a minha mente... Exatamente. Se eu continuo encarando o alimento, né? Eu falo muito em alimento, e eu lembro sempre de uma entrevista que eu fiz com um jornalista, e ele era bem obeso. No final da entrevista, ele falou comigo, eu notei uma diferença entre o meu pensamento e o seu. É que você, doutora, fala só em alimento e eu falo só em comida. Por quê? Eu falei, não, que legal, gostei dessa pergunta, exatamente por entender que a gente encara a mesma coisa com visões totalmente opostas. Eu enxergo, né, o que aquilo traz para mim, para o meu corpo, qual a consequência daquilo na minha saúde, e ele enxergava só como fonte de prazer, né? E não é só buscar comida, né? Assim, não é só... querer. Então, assim, eu preciso mudar minha mente, eu tenho que mudar o pensamento, né? Eu vejo muitas vezes, muita gente pergunta assim, e o efeito rebote? O efeito rebote, ele 80%, 90% ele está na mente. A pessoa toma algo para emagrecer e depois começa a voltar naquele processo de engorda, né? Depois, o termogênico, mas é porque ele está voltando aos hábitos. Então, o objetivo é perder 5 quilos. Eu alcancei... Opa, beleza, agora acabou. Agora posso voltar à minha vida. Então não é isso. Então, assim, eu tenho que manter aquilo ali, manter a minha mente focada no mesmo processo, né? Claro, algumas coisas vão diminuindo, talvez o termogênico já não precisa, mas a questão da alimentação é muito importante, da mente focada, ela é muito importante. Então, assim, claro que o auxílio, né, para melhorar a performance, ele vai ter. Mas eu preciso, sim, ter a mente, ter esse objetivo e manter esse objetivo. Porque imagina um campeão mundial, o cara virou medalha de ouro, parou, não vou treinar mais não. Agora não preciso treinar mais porque eu já sou campeão mundial, vou ganhar de todo mundo depois. Então não é assim. Não vai. Tem que manter. E treino, né? A gente fala que tudo é treino. Então até a mente... Eu tenho que mudar ela, eu tenho que mudar o meu subconsciente, porque tem a história lá... de como que meus pais encaravam o peso, a obesidade. São gatilhos, né, que vão ali se apresentando. E assim, o engraçado é que as pessoas que querem emagrecer, né, focando nesse pessoal, são pessoas que têm gatilhos emocionais muito grandes, muito fortes. Às vezes ansiedade, muita gente procura a gente, eu sou muito ansioso, eu tô ansiosa, eu tô com problema, mas aí eu tô engordando, eu tô comendo demais. Então, assim... Essa questão do gatilho é muito importante, tem que se focar, tem que pensar nessa questão, porque realmente faz uma diferença e aí a pessoa vai emagrecer sim, porque tem a ação do termogênico, mas depois ela volta. Então isso é importante, trabalhar a mente durante o processo, né? Por isso que o seu programa assim, é fantástico, porque ele ajuda demais a pessoa a manter a mente focada, a sair desses gatilhos e ir focando ali no que realmente é necessário, né? Não é só assim trochar de suplemento, nem de remédio, mas ter uma mente sadia, né? Ter uma mente magra, né? O mente magra é exatamente primeiro essa mudança de mentalidade em relação ao alimento, é tirar um pouquinho do emocional e trazer para o racional. Então eu falo muito qual é o seu objetivo. Então, antes de comer qualquer coisa, para tudo e foca no seu objetivo. Então, eu falo muito da amígdala, né? Que é uma parte lá do sistema nervoso central que mexe com as emoções. E o córtex pré-frontal, que é aqui na frente, que é ele que direciona a nossa razão. Boa. Então, para tudo. Conta de 1 até 10... Tira lá da amígdala, traz para o córtex e fala o que eu quero. Se eu ingerir este alimento, eu estou acelerando o meu processo de emagrecimento ou de hipertrofia? Sim, então eu quero esse alimento. Se isso vai me atrapalhar, eu preciso ter uma decisão muito forte de não é que eu não posso, é que eu não quero. Então, é a decisão. Eu sempre falo dessa decisão, né?
Então, o processo de emagrecimento, ele precisa de uma decisão muito importante. E, às vezes, eles vão chegar para você, lá na sua loja, com a decisão, e você que tem que resolver essa bomba. Exatamente. Então, assim, e igual eu falei, às vezes a pessoa ela vem ali decidida, falou, preciso mudar, preciso que você me indique, ou que me oriente a alguma coisa legal, que vai me trazer, assim, realmente resultado. Eu gosto demais, assim, quando eu estou na loja, de passar algumas coisas específicas, né? A gente tem alguns termogênicos importados muito bons, né? Tem alguns nacionais também muito bons. Então, assim, vai depender de cada caso. Cada caso tem sua particularidade. Claro, né? Sempre ressalvando que a parte da saúde em relação à tireoide, alguma depressão, às vezes, profunda, a pessoa está com problema. Ali, isso aí são coisas que são fatores muito debilitadores do processo de emagrecimento. Então, não tem como nenhum termogênico no planeta fazer com que a pessoa emagreça tendo esse tipo de problema. Mas, dentro de um quadro geral, essa parte do termogênico ajuda muito, auxilia bastante. E a gente tem outras coisas assim, que pouca gente às vezes procura, porque a gente foca no termogênico, mas tem, por exemplo, a latinose, que é um carboidrato muito bom, que ajuda nesse processo. Ele tira ali aquela saciedade, ele sacia a gente, ele tira aquela ansiedade, aquela vontade de comer, e traz para a gente energia. É um carboidrato que vira energia no organismo. Então, assim, ele vai substituindo algumas coisas, ele vai ali entrando no processo de alimentação como carboidrato bom e eliminando o carboidrato ruim. Porque todo mundo que procura a gente na loja é assim, eu quero uma whey zero carbo. Mas, gente, tem 2 gramas, 3 gramas de carbo, até 5 gramas de carbo não vai engordar ninguém. O que vai engordar é aquela cervejinha do final de semana. Porque muita gente está assim, eu posso continuar tomando suplemento e beber? Muita gente fala, pode, mas o quanto você vai beber? Né? Eu vou tomar 10 copos de cerveja ou eu vou tomar 1 copo de cerveja, 2? Então, assim, esse é o grande questão. Igual você falou, é uma bomba, né? Porque a pessoa quer continuar o mesmo hábito e quer emagrecer. Resolve o meu problema, faça o que tem que fazer, me indica o melhor. Qual que é o melhor? Aí você indica um de R$200, o cara fala, pô, é caro, mas eu vou comprar porque é o melhor. Aí emagrece 1 quilo, 2, pô, tomei o melhor, não deu nada. Então, assim, mas e aí o seu hábito? E sua mente, o seu resultado? Pô, porque o resultado ele tem que ser nosso, é diário. É todo dia eu me olhando no espelho e tendo esse processo de luta com a mente. Poxa, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou beber. Esse final de semana vai ser o final de semana X. E aí eu vou ganhando hábito, vou vendo essa melhora no meu corpo. E aí quando eu olho no espelho e falo, poxa, eu tô vendo melhora, tá valendo a pena. Aí o cara pensa, uma mulher pensa, poxa, aquele sanduíche, aquela... Não é que eu não tenho que comer, mas aquele sanduíche que ali eu comi 2, 3 vezes na semana, aquela correria do dia a dia que a gente está... Né, no Brasil, ir num processo gigante de aceleração diária, de trabalho, né, então, assim, a individualização muito forte. Então, assim, aí a gente acaba substituindo o próprio almoço, né, a gente está imitando demais os países do primeiro mundo. Então, a gente acaba substituindo o almoço, substituindo um jantar ou um café por coisas mais gordurosas, mais fáceis de ser feitas. Então, assim, ninguém quer preparar a marmitinha do dia a dia. Fica, não, mas não tem tempo. Mas o tempo para ir para o bar, o tempo para... né, fazer as coisas ali que vão trazer malefícios para a saúde, todo mundo tem. Então, assim, eu acho que isso que é legal, né? A gente poder pegar cada caso, trabalhar com a pessoa e tirar ela dessa comodidade, dessa coisa. Eu não consigo. Zona de conforto. Da zona de conforto. Eu não consigo preparar uma marmitinha, mas eu consigo ir para o bar e ficar 5 horas lá ver o Jogo do Brasil. Então, assim, tudo... Ver o Jogo do Brasil, para fazer isso, para fazer qualquer outra coisa. Tem que ser feito? Tem. Mas, antes de tudo, pensar, mas é minha saúde. Quando você falou interessante aí, essa parte do tempo, sabe? Eu falo muito isso. Então, todos nós temos as mesmas 24 horas, né? Então, quais são as suas prioridades é o que vai definir qual vai ser o seu resultado, né? Então, porque eu... sou mãe, tenho 2 filhos, tenho que trabalhar, tenho que estudar. Então, às vezes eu escuto de uma menina de 15 anos falando para mim que não tem tempo e ela só estuda. Mas ela acorda 10 horas da manhã e eu acordo às 5. Pois é. Então... Esse processo é algo assim que, né, que você faz muito bem.
que é trabalhar isso na mente da pessoa. É falar, poxa, acorda 7 horas para ir para a escola. Acorda 6, 5h30 e vai fazer o que você tem que já fazer antes, que aí dá tempo de fazer tudo o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, para posteriormente começar a sua vida, sua atividade. Ah, mas eu tenho que acordar às 5 horas da manhã? Cada caso é cada caso. Não tem. Cada um faz o que quer. Exatamente. Só que os seus resultados vão ser diferentes, proporcionais às suas escolhas e às suas prioridades. Então, treinar hoje é uma prioridade na minha vida. Exatamente. Por quê? Porque eu estou pensando no futuro, eu quero ter mais músculos para envelhecer mais saudável. Eu falo na poupança de massa magra, né? De músculos. Então, quando a gente é jovem, que a gente tem mais hormônios, nosso corpo está mais apto a guardar músculo, né? Então, a gente come mais carne, mais ovo, mais proteína, e isso é transformado em músculos, né? O músculo, ele gasta mais em repouso, então, eu fazendo as mesmas coisas, que eu tenho mais músculo que você, eu gasto mais. Com certeza. Então, o risco de eu engordar vai ser menor. Não, e a questão da musculatura é engraçado que, assim, o homem, né? Nós, homens, a gente quer ter sempre... Eu quero ser bem definido, com uma musculatura bem visível. E aí, só que, assim, a dificuldade para manter isso é muito grande. A pessoa não sabe que não é só adquirir. Todo mundo chega e me pergunta, eu quero chegar nos 80, eu quero chegar nos 90. Mas beleza, o seu corpo está preparado para isso, ou pode estar preparado, mas esse processo, até ele chegar, ele vai manter aqueles 90 quilos, 80 quilos que ele tem que chegar. Então, da mesma forma que emagrecer é o ganhar massa. E a gente, ou a grande maioria da galera, acha que é só ganhar, chegou, acabou, agora eu vou manter. Então, assim, tudo entra no processo, tanto para ganhar quanto para perder. E é o que você falou, é o quê? É um depósito de saúde. Eu vou chegar a 90, 80, 70 quilos, mas eu vou chegar bem? Eu vou estar bem? E quando eu envelhecer, como vai ser? Então, o treinar hoje, o manter uma vida saudável hoje, é para você ter uma velhice com saúde. Para você chegar nos 80 anos e ter condição de poder caminhar perfeitamente. Pentear seu cabelo. Vezes, né? Exatamente. Então, pensar no seu futuro. Eu brinco, quer pagar o boleto agora ou com juros lá na frente? Exatamente. Porque sair da zona de conforto é sempre muito difícil, né? Nosso corpo, a nossa mente está preparada para sobrevivência, para luta ou fuga, né? Que a gente tem que pensar sempre no homem das cavernas, né? Então, o nosso corpo estava preparado ali para tá tudo bem, eu tô tranquilo, ou quando eu tenho que fugir, eu tenho que correr. Então, é para sobrevivência. E hoje o nosso cérebro se comporta do mesmo jeito do que daquela época, porque a nossa vida evoluiu, a gente tem que trabalhar, Exatamente. Mas o cérebro se comporta sempre para a sobrevivência. Então, se você perguntar para o seu cérebro o que é mais legal, é ficar aqui deitadinho vendo TV ou ir lá treinar? Exatamente. Nunca que ele vai mandar você ir treinar. Netflix, um filminho é bom demais, né? É zona de conforto e ali você tá seguro, né? Exatamente. Então, o cérebro ele vai sempre te jogar contra o resultado que a gente quer para o sucesso, né? Então, eu falo que é sempre... Porque a gente sair da zona de conforto é você mexer com o que você não quer, na verdade. Exatamente. Então, assim, se eu quero melhorar minhas condições, eu preciso treinar mais. E se eu chego num patamar X, eu quero o Y, eu preciso treinar mais ainda. Então, é o X mais o Y. Então, eu preciso, sim, ter esse resultado. Eu preciso buscar condições. E lá na loja, quando a gente atende, por exemplo, um atleta de alta performance, a gente tem vários atletas de jiu-jitsu, de modalidades de levantamento de peso. Então, assim, tem muito, é bem variado. E, assim, a galera sempre procura o melhor. E esse procurar o melhor não quer dizer que é o mais caro, mas o procurar o melhor é sempre... Quando eles nos procuram e perguntam, Douglas, e aí, o que eu posso tomar para melhorar essa dificuldade? E aí a gente indica X ou Y coisa, a pessoa está ali e ela vai em busca daquilo. Então, ela sai, sim, da zona de conforto. O suplemento, ele vai, na verdade, melhorar a performance. Ele vai diminuir a ponte entre o sucesso, né, daquele objetivo. Então, assim, ele vai tratar esse processo de maneira mais rápida para mim chegar no objetivo e alcançar outros maiores.
Então, essa que é a grande questão da suplementação. Suplemento não é milagre, não vai fazer milagre, né? Muita gente fala assim, eu quero diminuir a fadiga. Tem como? Dá pra gente diminuir a fadiga, mas acabar com a fadiga não existe. Então, assim, eu diminuo a fadiga em quê? Em treinamento. Então, eu vou melhorar minha condição física pro treinamento, mas só para poder melhorar, assim, condição física, mais nada. Então, eu não vou... eu vou chegar em casa, treinei 2 horas na academia, eu vou chegar pleno, feliz, tranquilo, sem dor nenhuma no corpo, sem nada. É claro que não. Você fez um exercício, você desgastou seu músculo, e claro que você vai ter, sim, os efeitos, né, daquele processo de treino, e a recuperação é o que vai fazer toda a diferença para você depois. Então, o suplemento, ele entra nessa parte. Ele vem na parte de recuperação, ele vem ajudando a... L-carnitina, né? a whey, L-carnitina, betalanina, HMB. A gente tem diversos, né? Específico para cada caso, mas a gente tem diversos suplementos que vão, sim, fazer esse processo de recuperação. Um próprio BCAA, né? Então, assim, tem várias opções. Então, vai ser muito específico. Eu não gosto de... A pessoa, eu quero isso. Mas você realmente precisa do que você está querendo ou porque você ouviu alguém falando e tal. Então, se a gente gosta de saber da história da pessoa, o que ela faz, qual que é o treinamento, para realmente indicar. E muita gente procura coisas assim que não tem nada a ver. Né? Sendo um mau vendedor, um mau profissional, a pessoa, é fácil. Eu quero, te entrego e pronto. Mas você convencer a pessoa do que ela quer não está certo e que o melhor é o outro, é muito difícil. Mas a gente prefere assim, porque a pessoa fica muito mais satisfeita. Porque a gente não vende... saúde, na verdade, a gente vende, eles querem que a gente venda um resultado. A gente não vende um resultado. A gente tem que vender saúde. A gente não tem que vender resultado. O resultado é pessoal. É do meu esforço. Mas eu tenho que vender o quê? Saúde. Eu tenho que vender o que vai fazer bem. Então, assim, você como médica, se eu chegar lá no seu escritório e falar, eu quero tomar testosterona. Mas por quê? Você precisa? Não, porque eu quero, eu vi que é bom, eu quero tomar. Então tá. Então vou te dar 10 ml aqui, todo dia toma 1 ml todo dia, vai ficar bem. É fácil. Mas você falar para o seu paciente, falar assim, olha, é isso mesmo? Será que você está precisando? Vamos fazer uns exames, tem os riscos X, os riscos Y. É isso mesmo que você quer? Vamos fazer o exame primeiro. Precisa, e se precisar, a quantidade certa... É muito difícil, porque aí o cara fala, eu fui lá, ela queria tomar, mas aí ela enrolou, aí assim, a enrolação, né? Tá enrolando, não quer que eu tome. Mas a pessoa não tá preocupada com o pós, né? Porque inicialmente, claro, eu tomando testosterona, não vou ter bons resultados, mas e depois? Como é que fica? Né? Eu até lembrei de você esses dias, porque um amigo me procurou, falando assim, meu filho tá, você vai lembrar dele. Um amigo, meu filho tá pequeno, tá precisando crescer e tal, e aí, o que ele toma? Ele toma GH? Eu falei, não, calma. Conversa com a doutora Bruna, se ele tá precisando de crescer mesmo, se esse é o problema, conversa com ela primeiro, e aí vê qual que é o que ela vai te indicar. Se for GH, vai entrar com o processo, com certeza. E aí ele foi e me ligou, falou, olha, passou uma massa pra mim e tal, o que você acha? Eu falei, ótimo, perfeito. Eu lembrei agora. É uma criança que estava com baixo peso. E por conta da má alimentação, do desgaste físico, eu acho que o menino jogava futebol. Exatamente. E aí, ele estava realmente assim, totalmente fora da curva, sabe? Então, estava abaixo do percentil 5. Precisava muito aumentar o índice calórico dele, né? Então, eu falei, cara, o GH aqui, ele não vai ter condições de agir, não. Num corpo que não fora, tem, né? Ele não tem condição nem de fazer hormônio. Quando a gordura, o percentual de gordura está muito baixo, a criança não tem condição nem de entrar em puberdade, muito menos de crescer. Exatamente. Eu lembro que quando eu cheguei num percentual de 14%, que foi na pandemia, que eu estava mais tranquila, treinava todo dia, eu parei de menstruar. Então, o percentual de gordura, quando ele está muito baixo, o organismo fica sem condições de produzir os próprios hormônios que você precisa. Então, mulher, principalmente, não pode baixar muito esse percentual de 15%. Tem mulher que com 12% ainda vai, mas depende muito. Mas a gente tem que entender isso. É a saúde primeiro que está em jogo, né?
Então, Tanto que as meninas, quando vão fazer os campeonatos, fazer, né, os processos delas de campeonato, elas têm um período, elas vão lá daquele período ali X, elas vão, sobem ao palco, fazem sua performance, acabou, vida normal. volta a comer. Não é aquilo a vida toda. Não consegue. É o Nem nosso organismo, não tem fisiculturista. como, né? O fisiculturista também, mesma coisa, né? Funciona como as meninas do Miss Bikini, em geral. A galera vai, faz um período, né? Cutting, cut, desidrata, perde tudo quanto é tipo de líquido. sobe ao palco, depois vida normal. Comer o máximo que pode, Pode nem voltar beber a repor. água, né? Na véspera do Na campeonato. véspera não pode. Então, assim, é muita coisa, é muito Uma fator. maquiagem, né, gente? Acaba sendo uma vitrine ali. E aí eu vejo aquilo ali, assim, eu falo, nossa, aquele cara tá com música. Aí o cara quer, no dia a dia dele, ser igual, mas não vai conseguir e não vai ser daquele jeito. Porque aquilo ali, daquele momento, daquele curto espaço de tempo, ainda assim a gente tem um processo de saúde e tudo, mas não pode passar daquilo. Eles têm um trabalho profissional por trás. Então, tem um tempo certo, tem um período, um lapso temporal ali que dá para ser feito. Depois eles vão voltar para o médico, nutricionista, vai voltar a engorda, vai voltar o gasto calórico, aumento de gordura. Então, assim, só que não adianta eu olhar aquilo ali, querer ser igual e ficar ali daquele jeito o tempo todo. Não vai conseguir. Né? Muita gente fala assim, minha barriga é tanquinho, não sei o quê. Dá para manter? Dá, com uma alimentação muito saudável, bem restrita, mas vai ser sempre assim? Não. Um dia ou outro vai acontecer de a gente acordar um pouco mais inchado, um pouco mais retido. Então, assim, a vida, ela é esse processo, né? Então, a gente tem que entender e desmistificar que a vida é só isso, né? Instagram. Só o Instagram, né? Só aquela né? foto no Instagram de barriga tanquinho, um peitoral gigante, um braço enorme ou definidíssimo, né? Então, assim, eu acho que a gente, primeiro, tem que buscar saúde. Né? Como eu estou com o meu corpo, né? Como eu estou com a minha mente, né? Ainda mais aí nesse processo diário que a gente tem vivido, eu acho que a mente é o fator primordial. Como que a gente vive hoje, né? Com ansiedade, com os processos que a gente tem diariamente aí do dia, dos problemas, cada um tem um, mas assim, a gente precisa antes de tudo, né? Lidar com a mente e aí sim, a partir daí trabalhar o restante que a gente vai trabalhar perfeitamente. Porque se você com uma mente... Não é igual um jogador de futebol. Os caras vão para concentração um dia, 2 dias antes do jogo e esquece o mundo. Não tem problema nenhum que chegue neles. E aí vai, porque senão o cara tá jogando bola ali, ele tá pensando na morte da bezerra, na tia, na avó, e aí? Aí não tem produtividade. Não tem produtividade. Então, quando eu vou pro treino, eu tenho que concentrar, eu tenho que ir concentrar. Qual treino eu vou fazer hoje? Eu vou fazer bíceps, eu vou fazer tríceps, eu vou fazer peitoral, eu vou fazer perna. E aí, como que vai ser? O importante é a concentração durante o exercício, né? Isso é muito importante. Faz uma diferença, assim. Gente, não precisa ficar 3 horas na academia. Não ser um atleta de alta performance, aquela pessoa que vive disso. Mas com 40, 50 minutos de treinamento concentrado, resolve, assim, resolve. Eu aprendi quando eu comecei com o personal é que eu fui entender a importância do relaxamento muscular. Porque eu sempre fui muito agitada, então, e quando eu fazia crossfit, o crossfit a gente tem uma competição ali o tempo inteiro. Então, eu brinco que quem é muito competitivo, assim, igual a mim, a gente acaba exagerando. Porque que ir além, né? A competição não é com o cara que tá ali, é comigo você, mesmo, né? Então, eu quero sempre mais, quero sempre fazer mais, quero sempre pegar um peso maior. E aí que acontecem as lesões, né? Todo mundo fala isso do crossfit. O crossfit, ele lesiona muito. Mas será que é o crossfit que lesiona muito? Ou será que sou eu muito competitivo, muito afobado, nem ali, eu tenho que ir, eu tenho que ir mais, eu tenho que ir, eu tenho que... E assim, eu tenho uma semana de crossfit, eu olho pro lado e falo, pô, vou fazer igual aquele cara ali, igual aquela menina. Aí o cara olha, né, o homem, a gente é de certa forma machista, né, eu olho pro lado e falo, a mulher tá pegando mais peso que eu. E aí eu quero pegar igual, e será que é o cross que traz esse... É a competição, né? Na verdade. Né? Assim, é bem legal isso aí. A competição, sim, que vai trazer. Né? E não só no cross, mas na academia, na ginástica olímpica, em qualquer outro meio, né?
de esporte que se a pessoa ir ou extrapolar além, sem estar com condição, é que ela vai ter esse problema. Então, é o que a gente tem que entender. Eu aprendi o que era o relaxamento muscular quando ela falava mais devagar, mais devagar. Exatamente. Porque, poxa, para mim o importante era a contração, era e não fazer, o relaxamento, pegar, né? Não... E aí que eu entendi que o relaxamento era tão importante quanto, e mais importante do que isso, era o tanto que a minha mente estava focada naquele exercício, né? E porque a maioria das pessoas ela não tem essa noção de que o que eu estou pensando naquele momento faz diferença no meu treino. Faz demais. Por isso que suplementos são muito interessantes, né? A gente tem aqui o apoio da Magrivegan, que patrocina o nosso podcast, e tem esse emagrecedor também, que tem a taurina, que eu amo. Excelente. Por causa do foco, da concentração. Presta atenção no que você está fazendo naquele momento. O cromo, que melhora muito a resistência insulínica. O cromo é muito bacana, né? Ele auxilia muito nessa diminuição de vontade de comer doce. Exatamente. Né? Que é o grande vilão, principalmente das mulheres. Da mulherada na TPM. Aquele processo TPM. Então, assim, ele auxilia muito. O cromo é importantíssimo. Então, a gente tem que entender aonde que os suplementos vão agir. Então, muitos deles agem na mente também. Então, a taurina, ela tem essa característica de ajudar a gente a focar e concentrar no que você está fazendo. E aí você acaba focando e a fome até vai embora, porque o meu objetivo ali fica só maior. E o bom da taurina é que ela não tira o sono, né? Não tira. Você pode tomar à noite, pode tomar de manhã, de tarde, não importa o horário. Vai treinar, vou tomar uma taurina, vou usar um produto bacana, tranquilo, que eu posso ir despreocupado, né? Porque a grande preocupação, a grande reclamação é essa. Eu vou tomar um pré-treino à noite. Acaba perdendo um pouco o sono, acaba tendo certa dificuldade. Então, a taurina, o cromo, né, ele vai ajudar muito, auxiliar muito nesse processo, mesmo à noite. Todo o complexo B, que o que eu vejo muito no consultório é que as pessoas estão comendo muito mal, né? E aí ficam com deficiências de várias vitaminas, vários minerais. Aí que vem o cansaço exacerbado. Então, procure um profissional, faça seus exames, para aí sim poder fazer a suplementação correta, é o ideal. Mas, de qualquer forma, quanto mais natural eu puder usar, melhor. Porque para eu poder ter uma segurança de usar um longo prazo, né? Usar mais tempo. Eu falo que a gente tem momentos, né? Às vezes, assim, vai ter momentos que vou precisar, assim, de dar um up, melhorar a performance para chegar no objetivo X. Vou precisar de usar uma parte hormonal, vou precisar de usar um SARMs, alguma coisa assim mais específica. Sim, vai ter momentos. E aí eu vou procurar um profissional dentro do que o profissional de saúde vê que pode ser usado ou que dá para ser usado. Beleza, eu vou fazer esse processo. E vou chegar no objetivo. E aí sim, manter minha alimentação saudável, manter meu dia a dia. Mas assim, tudo são momentos. Então existe um momento para tudo, né? No esporte, existe um momento para cada suplemento, para cada parte hormonal, para me buscar um endócrino, buscar um nutricionista, buscar o profissional ali da parte suplementar. Então, assim, buscar um personal. Então, assim, tem um momento para tudo, né? E sempre, claro, visando a saúde, que eu acho que tem que ser a base de tudo, né? Tem que ser a base de tudo. E o açúcar, né? Que é o vilão da história. Açúcar Eu sempre, para mim, ainda é um dos vilões, porque ele vicia, né? Então, quanto mais você usa, mais você quer usar. Aqui a gente tem o eritritol, que é um adoçante que eu amo, porque eles são mais naturais, né? O índice glicêmico dele é baixíssimo. E substitui muito bem, né? Substitui muito até bem. No sabor, substitui bastante, sem dar os efeitos colaterais, né, do risco a longo prazo dos outros adoçantes. E até o próprio xilitol, ele dá mais intolerância gastrointestinal do que o eritritol. Exatamente. Então, hoje, o eritritol é o da minha escolha. E a gente vê lá na sua loja também, que é um dos mais pedidos aí, né? O pessoal gosta demais. O pessoal procura muito mesmo. Tudo que substitui o açúcar e tem um sabor gostoso, ou fica doido. Para fazer receita, sensacional. Pãezinhos low carb, bolinhos low carb. E assim, até próprio... Tem gente que não gosta do sabor do whey. Aí acaba colocando um pouquinho ali, dá uma adoçada no whey. Principalmente o whey isolado, que é muito líquida, né? Muito
pura, então assim acaba tendo um gosto mais assim, não muito agradável quanto uma whey com mais carboidrato. E aí a pessoa coloca ali um pouquinho, fica satisfeito, um cafezinho também, que o pessoal gosta de tomar, né? E aí acaba colocando esse produto de forma assim que vai substituir o açúcar e vai tirar o sabor. Então assim, é muito bom. Eu acho que fica, sim, são opções, né? Tem como substituir, né? Tem como substituir. Tem como ter uma vida saudável. Quando a gente quer, e é um dos objetivos, saúde, Exatamente. o açúcar branco refinado não é uma boa opção. Até porque ele vicia. Quanto mais eu uso, mais eu quero. E é aquilo que a gente volta a falar. Se eu olho para aquilo como fonte de prazer, meu cérebro vai continuar me pedindo aquela fonte de prazer que é mais rápido, que dá o prazer momentâneo, que traz consequências a longo prazo. Então, não é isso que a gente quer. Então, vou fazer agora um bate-bola rápido aí para a gente poder juntar um pouquinho de tudo que a gente conversou aí. Show de bola. Qual que é o suplemento mais pedido de todos? É o emagrecedor. Emagrecedor. Todo mundo, a princípio, quer emagrecer. É impressionante. Ele, o termogênico em si, é assim, o grande 01 de tudo. Mais do que o whey protein? Mais do que o whey protein. Olha, essa eu não sabia. O emagrecedor, assim, é o grande. E assim, eu acho que pelo nosso dia a dia, né? Pela sociedade em si, brasileira principalmente, que tem engordado muito, né? Pelo estilo de vida geral. E então, assim, virou o queridinho de todos. Olha, essa eu não sabia, gente. Eu achava que era o whey protein. Que muita gente ainda pergunta, devo usar, não devo? E aí vem aquela individualidade, né, de sempre. A whey, assim, é a mais conhecida, né? É o mais famoso. Todo mundo fala de academia, fala de whey. Whey, academia, whey, proteína. Mas, assim, o que mais se procura hoje, atualmente, é o termogênico. Ó, bom saber que as pessoas estão mais preocupadas com isso um pouco. Mas lembrando que os hábitos têm que ser mudados também. Não é milagre. Não adianta passar o melhor termogênico para você e a pessoa não ter aquele hábito, aquela mente de cheguei no objetivo, vou manter. Né? O tal do efeito rebote. Né? Ah, mas aí eu vou ter efeito rebote? Se você voltar com os hábitos anteriores, sim. Então, assim, mas se eu manter o foco, mesmo sem o termogênico, depois que ele finalizar, manter o meu foco, eu consigo perfeitamente manter o meu peso. Uma coisa que eu gosto de desmistificar muito é emagrecer. É caro? Dieta é caro? Não, gente. Depende do seu ponto de vista, exatamente, né? Porque às vezes eu acho caro um suplemento, uma creatina e tudo, mas e o McDonald's, né? E o fast food, isso é barato? E aquele fim de semana ali, né? De 200, 300 reais ali no barzinho, na tábua de picanha. O quilo do frango, o ovo, a batata doce, coisas que vêm da natureza. Se você for por essa linha, você não vai errar. E não vai ficar tão caro. Não, sai né? mais barato. Então, a dica aí é defina seu objetivo, suas prioridades e depois você vai entender o que é mais importante para você, né? E sobre o treino, né? O que você mais indica aí para melhorar a performance do treino? Olha, a performance, ela vem diariamente. Então, assim, para mim melhorar a performance, eu preciso treinar bem, focado, eu preciso ter objetivo e estar cada dia treinando mais e mais, buscando o melhor. Nada que exceda, nada que leve a lesão, mas sim, o que leve a objetivos. Então, assim, você treinar objetivamente com resultados é perfeito para cada dia melhorar esse resultado. De suplementação, eu não posso falar com você que o produto X vai melhorar. Não vai. Se você não treinar, se você não suar, se você não correr atrás do que você quer, o suplemento ele vai melhorar a performance dentro de cada processo. Mas só você mesmo, com o seu treino diário, vai poder conseguir. Né? Então, foque no seu objetivo, foque no seu treino, procure melhorar, que com certeza você vai sim alcançar patamares que você jamais imaginaria. Eu tenho uma dica de um suplemento que é um dos meus queridinhos para performance, que é a L-carnitina. Muito bom. Porque ela atua ali a nível de cortisol. Sim. E eu vejo que tem muita gente hoje que está com cortisol alterado por causa do sono inadequado,
por causa, às vezes, do estresse demais, Diário. né? Então, às vezes a L-carnitina dá uma controlada em tudo isso ali e acaba melhorando energia, disposição. Mas, claro, que tudo é individualizado, a gente vai ter que A betalanina entender. também ajuda muito. Ela melhora a força que eu consigo usar ali, né? Melhora muito, muito mesmo. Então, a gente ajuda tem bastante. recursos gigantes aí para poder ajudar. Não tem desculpa, né? Não tem tem recursos para isso. Tem. Então, assim, não tem desculpa para não melhorar. Então, eu não posso falar. E, assim, do mais barato ao mais caro, eu tenho recursos para tudo. Então, não adianta eu falar, eu não estou tendo condição. Tem condição, sim. Pode fazer, sim, porque existe condição, existe recurso para você melhorar. E é o que a gente fala. Resultados aparecem quando a gente entende o meu objetivo. Exatamente. E traça um plano estratégico para chegar lá. Então, exatamente. E quem traça esse plano estratégico são os profissionais. Então, se tiver dúvida, né, procure bons profissionais, tanto que vão te fornecer produtos adequados, e é por isso que eu trouxe ele aqui hoje, quanto que te indique o melhor suplemento para as suas deficiências. Então, veja seus exames. Tem que ser um profissional que analise adequadamente e saiba prescrever o melhor para você. Procure alguém que não só venda, mas que importe com a sua saúde, com o seu desempenho, importe com você. Né? A gente buscar alguém que importe com a gente, com o que a gente realmente precisa, é muito importante. Né? Buscar qualquer profissional é fácil, mas alguém que realmente goste do que faz e faça isso para melhorar a nossa performance é muito importante. Exatamente. Então, a gente vai terminando por aqui. Quero agradecer o Douglas por ter vindo, por orientar meus pacientes, né, porque normalmente eu faço assim, eu vou te prescrever um hipercalórico, eu indico tal marca, mas eu deixo por conta dele que ele vai poder te falar qual que é o melhor custo-benefício, o que tem de novo, que às vezes nem eu sei ainda. É verdade. Então, é uma parceria. O resultado vem da equipe multidisciplinar, né? Então, a gente tem que entender que às vezes é importante ter um psicólogo, às vezes é importante um nutricionista, o médico, a pessoa que vai trazer os produtos adequados. Então, é uma equipe que está junta para poder trazer saúde e bem-estar. E esse é meu objetivo aqui com esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas, sugestões para os próximos episódios aí, para ver quem que vocês querem. Ele falou nos atletas ali, agora eu quero pegar uns atletas para trazer também. Muita gente boa, muita gente bacana que dá para trazer. E assim, com certeza vai ser um sucesso. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.